Senhor Deus, que é o nosso Pai, Jesus, o nosso modelo e guia, nosso irmão maior, Maria Santíssima, esse Espírito tão bondoso e amoroso que veio até nós, que nos inspira tanto, Senhor, a tentarmos ser pessoas melhores, mais brandas, mais pacíficas, mais resignadas, mais obedientes às leis de Deus. Aos nossos mentores, aos mentores do movimento espírita do mundo inteiro, a nossa gratidão. Nesse mês tão maravilhoso que comemoramos mais um ano do aniversário do nosso modelo e guia, que é o Mestre Jesus. Que a nossa prece possa ser uma prece na qual nós possamos vibrar amor, vibrar paz, por aqueles que sabemos que se encontram doentes, por aqueles que estão abandonados, pelos animais das ruas, pelo nosso planeta Terra que estertora diante de tantos maus tratos que nós temos infligido a ele desde sempre. Rogamos pelas nações em guerras e vibramos também esse amor e essa paz. Pedimos que a nossa prece e vibração possa envolver todos os umbrais, todos, portanto, em todos os pontos que ainda existam dores, trevas e dúvidas, que a nossa vibração possa envolver. Muito obrigada, Senhor. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Gente, boa noite a todos. O nosso capítulo inicial hoje, a gente vai tentar fazer o 19 e o 20 para terminar o livro. E depois, se a gente conseguir, a gente vai entrar num períodozinho pequeno de recesso, para que todos possam descansar também, se refazer, meditar sobre as obras que a gente teve a oportunidade de comentar e estudar juntos esse ano, né? E o capítulo de hoje é sobre a serva fiel. E a gente vai pensar como é bom essa fidelidade dessa serva. Foi uma das primeiras coisas que eu pensei. A fidelidade a Deus, a fidelidade às suas leis, é o único meio que nós temos para sairmos dos ciclos reencarnatórios de dor. Se nós não quisermos pôr em prática essas lições que foram deixadas principalmente por nosso Senhor Jesus Cristo há mais de 2000 anos, se nós não quisermos pôr em prática, é um direito de cada um. Porém, nós teremos que nos resignar com a dor e o sofrimento. Não há outro caminho sem ser a vivência das leis de Deus para que a gente alcance a libertação de todo o sofrimento que existe na Terra e em todos os outros planetas que estejam no mesmo grau evolutivo do que nós. Desculpa Eu interromper. espero verdadeiramente que cada um de nós possamos estar unidos, juntos, para que nós possamos alcançar essa libertação juntos e juntos sairmos dos ciclos reencarnatórios de dor. É o que eu desejo verdadeiramente, é o que esse capítulo muito me passou. Pode falar, Eduardo. Gente. Após a eutanásia. Então, todos eles já se encontram, né? Quer dizer, todos eles vão se encontrar, né? Já se encontram lá na casa transitória de Fabiano. E aí a gente vai ver, né, o quanto que o nosso irmão Cavalcante, ele ainda está sofrendo com toda aquela toxina que foi injetada para que a morte se desse antecipadamente. E aí coloca assim: liberto, Cavalcante oferecia-me amplo ensejo a infadigáveis pesquisas. A injeção sedativa e letal, né, veiculando anestésico em dose alta, afetara-lhe o corpo perispirítico, como se fora choque elétrico. Devido a isso, ele permanecia quase inerte, ignorando-se a si mesmo.
inquirido por mim, vezes diversas, não sabia concatenar raciocínios para responder às questões mais rudimentares alusivas à própria identidade pessoal. Então, a gente vê, né, que eu também trouxe mais alguma coisa daquele livro. Ah, não, desculpa que eu ainda não cheguei lá. Mas a gente vê o quanto que a eutanásia ela é perniciosa para o espírito na erraticidade, no mundo espiritual. Porque ela impregnou o perispírito dele e isso está dificultando muito, mas muito mesmo, que o Cavalcante ele consiga tomar posse da sua consciência, de quem ele é verdadeiramente, para que ele possa dar seguimento aos seus processos evolutivos. Então, André Luiz traz essa informação para a gente. Se a gente sabia, antes de André Luiz, que a eutanásia era uma infração à lei de Deus, com André Luiz a gente sabe mais detalhes e as consequências disso tudo. Então, isso é muito interessante, a gente tem muito que agradecer ao André Luiz por todas essas informações. E aí a gente vai ver, porque uma informação que ele vai passar para a gente, o quanto que as drogas, suas propriedades, porque toda droga tem uma propriedade energética, eletromagnética, qualquer coisa que a gente tomar, qualquer medicação, tudo na natureza, a gente não pode esquecer que matéria e energia é a mesma coisa, uma se converte na outra o tempo todo. Então, a gente não pode achar que se a gente tomou, sei lá, uma aspirina, que essa aspirina ela não vai fazer nada na gente. Claro que vai. Claro que a gente não vai tomar de uma forma abusiva a medicação. Porém, a gente tem que entender que toda droga tem as suas propriedades eletromagnéticas. E aquele sedativo que foi dado numa dose muito significativa, extrapolando, que levou à eutanásia do Cavalcante, o perturba. E André Luiz vai falar um pouco mais. Qualquer droga no campo infinitesimal dos núcleos celulares se faz sentir pelas propriedades elétricas específicas. Então, a gente tem que entender que isso vai afetar as nossas células físicas, mas entendo as nossas células físicas, elas nada mais são do que uma cópia do perispírito. Então, assim como vai afetar o corpo físico, vai levar essa marca também impressa, ou vai levar esta droga, ela vai ficar impregnada, essa droga, no perispírito dele. Combinar aplicações químicas com as verdadeiras necessidades fisiológicas constituirá efetivamente o escopo da medicina no porvir. O médico do futuro aprenderá que todo remédio está saturado de energias eletromagnéticas em seu raio de ação, e por isso que o veneno destrói as vísceras e o entorpecente modifica a natureza das células em si, impondo-lhes incapacidade temporária. A gota medicamentosa tem princípios elétricos, como também acontece as associações atômicas que vão recebê-lo. Né? Então, se a medicação tem propriedades eletromagnéticas, a gente tem que saber que o nosso corpo também, que é uma química, ele também tem propriedades eletromagnéticas. Então, a sensação que me dá de quando esse Cavalcante tomou esse sedativo, que foi mais ou menos uma explosão atômica que aconteceu dentro dele, entorpecendo todas as células físicas e também perispiritual, a ponto dele não conseguir recobrar a sua consciência, a sua memória, a ponto dele não tomar parte da sua própria personalidade, dele estar vagando sem saber muito o rumo que ele está dando. Pode falar, Márcia. Até porque ele estava muito debilitado, né? Ele já estava doente aos extremos, né? Então, essa impregnação foi maior ainda, o corpo dele absorveu mais ainda aquilo tudo, né? Estava fragilizado, né? Não deu conta, e também a dose foi tão alta que a gente sabe que não haveria condições de metabolização, nada. Ele tá, vamos dizer assim, ele está metabolizando o resto agora no plano espiritual, né? É verdade. Uma intoxicação alimentar. A gente sabe que a intoxicação alimentar pode ser dado remédio para as consequências dela,
né? Está enjoado, está com diarreia, tudo bem. Tá, tudo bem. Mas ela tem o tempo dela desimpregnar. A gente sabe disso. Os remédios, eles vão só dar uma maquiada ali na situação. Mas leva um tempo para o organismo metabolizar tudo e a gente se libertar daquela toxina. Então, o Cavalcante está sentindo isso na espiritualidade. Então, isso é uma informação que eu achei super interessante do André Luiz, porque agora a gente não sabe, não só sabe que a eutanásia é uma infração da lei de Deus, mas o quanto que ela pode nos desorganizar no mundo espiritual. E olha que Cavalcante, ele não queria a eutanásia. Imagina quem escolhe conscientemente em vida que seja feita a sua eutanásia. O quanto que deve complicar a vida dessa pessoa lá no plano espiritual. Então, isso é para a gente pensar. O perispírito e as drogas, né? O perispírito formado à base de matéria rarefeita, porque perispírito matéria é, só que é uma parte do fluido cósmico universal que é uma parte do fluido cósmico universal que se encontra em estado rarefeito, e nós temos uma outra parte do fluido cósmico universal que ele tem o seu estado materializado, né? Ponderável, que é esse nosso corpo físico. A matéria do perispírito é imponderável, ou seja, ela não é alcançada, medida pelos instrumentos que nós temos no nosso mundo. Então, a gente tem que entender que perispírito matéria também é. Então, formada à base de matéria rarefeita, mobiliza igualmente trilhões de unidades unicelulares da nossa esfera de ação, que abandonam o campo físico saturados da vitalidade que lhe é peculiar. Daí os sofrimentos e angústia de determinadas criaturas, além do decesso. Os suicidas costumam sentir durante longo tempo as aflições das células violentamente aniquiladas, enquanto os viciados experimentam tremenda inquietação pelo desejo insatisfeito. Então, o que acontece? O perispírito vai encharcado, ele já tem a dificuldade naquele instante de todo o escoamento do fluido vital. Lembra que a gente conversou na aula passada? E agora, somado a isso, as drogas com suas propriedades eletromagnéticas vão também impregnar o perispírito dele. E aí ele vai sofrer inquietudes, assim como o viciado sente inquietude no plano espiritual, ele tem desejo da droga novamente. Se ele é um alcoólatra, ele vai ter necessidade da bebida. Se ele se drogava com qualquer outra droga, qualquer uma espécie de droga ilícita, ele vai chegar na espiritualidade e vai sofrer de abstinência. Então, o Cavalcante estava passando um momento que não havia sido a escolha dele. Porém, a gente tem que entender que o acaso não existe. Ele não estava ali de gaiato no navio. Só isso que eu quero dizer para vocês. No livro Perispírito, do Zalmino Zimmermann, que é aquele tijolão, ele aborda também, da mesma forma, as questões dos anestésicos, o quanto que eles vão interferir no sistema nervoso do perispírito, porque eu quero que vocês não esqueçam que o perispírito, ele é a forma para o corpo físico. Então, o que nós temos de órgãos aqui, o perispírito leva esses órgãos para o plano espiritual. Os chakras, eles se localizam no perispírito. Isso está no capítulo de número 2 do livro Evolução no Mundo Maior. Evolução em Dois Mundos, desculpa. Evolução em Dois Mundos. Então, a gente tem que entender que todas essas estruturas nervosas, porque os sedativos vão agir principalmente no sistema nervoso do corpo físico, mas também do perispírito, ele vai também prejudicar o comando todo do centro coronário, que é o centro que governa todos os outros chakras que nós temos no nosso corpo. Isso está lá bem explicado no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 2. Então, a gente vê que é por isso que o Cavalcante está meio assim, alheio a toda a situação. Ele não consegue tomar posse de si mesmo. Nos casos de anestesia local ou parcial, surge a evidência que ela ocorre não só em função do entorpecimento diário do sistema nervoso, como é fundamentalmente do bloqueio da ação periférica a elas correspondente, como acontece, por exemplo, quando em determinado setor é interrompida a passagem da força elétrica atuante num extenso campo de ação. Então, olha que interessante.
A gente sabe que quando a gente toma uma anestesia, vamos falar, anestesia num dente para fazer um canal, para fazer qualquer coisa, ela está atuando só ali, mas ela está atuando nas células daquela localidade, né? Que vai também precisar de um tempo para ela ser metabolizada e acabar o seu efeito. Então, imagina a quantidade de sedativo que o Cavalcante, que injetaram no Cavalcante, ele foi com tudo isso para dar conta lá. Então, ele está meio que entorpecido da realidade. E aí, então, o padre Hipólito vai entrar em ação, porque, por ele ser padre e o Cavalcante ser católico, o padre Hipólito vai ter muito mais acesso nele para ajudá-lo a sair daquela situação do que qualquer outro ali circunstante, porque vão falar a mesma língua, e isso é importante. Olha a caridade como no plano espiritual não tem fronteiras, né? A gente aqui é católico lá, não sei o quê, protestante lá, o outro não sei aonde. Lá não tem isso, todo mundo trabalha junto e em paz. Pode falar, Márcia. Não, é só que tem uma mensagem para você aí. Uma mensagem para mim. Das drogas ilícitas, mas se as outras substâncias que afetam o corpo, sejam medicamentos ou mesmo vícios alimentares, tudo isso vai afetar o perispírito de qualquer maneira. O que a gente tem que entender é o seguinte: uma coisa é a medicação que a gente usa para tratar uma doença, por exemplo, kármica, uma doença de provas e expiações. Isso é uma coisa, a gente está tentando se reerguer através da medicação que é bendita, e graças a Deus que nós temos as medicações. O Emmanuel fala isso naquele livro, O Consolador, onde ele vai falar sobre a misericórdia de Deus que enviou a medicina. Mas aqui, especificamente, nós estamos falando dos excessos, dos vícios em si. No caso do Cavalcante, não foi uma opção dele, né? Mas foi injetada uma quantidade enorme de um determinado sedativo que levou ele à eutanásia. Está deixando ele mal na espiritualidade, mas logo, logo ele volta. Nós, quando precisamos tomar um medicamento aqui na Terra, que precisamos, a coisa é diferente. A gente está tomando para minimizar uma situação até a gente conseguir passar por aquela dor e convertê-la em experiência. Há uma diferença de abuso e uso. Então, é isso que a gente precisa pensar. Usar para manter uma qualidade de vida é uma coisa, abusar é uma outra coisa. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, Miriam. E no caso dos vícios alimentares, é a mesma coisa. Quem come compulsivamente, que chega a 300, 400 quilos, é claro que ele está promovendo uma lesão no seu perispírito. Mas a medicação que a gente toma, com a finalidade de minimizar um processo de doença, tem um outro aspecto que não é esse. Ok? Eu vou ver se eu Obrigada. acho. Nada, Miriam. Eu vou ver se eu acho. Uma vez eu li sobre alguma coisa sobre isso na Associação Médico Espírita. Eu não sei se eu ainda tenho esse artigo, mas se eu tiver, eu vou postar lá no grupo, tá bom? É só para Ótimo. entender. Uso é uma coisa, abuso é outra coisa. Tem gente que abusa. Tem gente que toma calmante só para não entrar em contato. Um exemplo, né? O vício do nosso século é tomar medicação para dormir, medicação para ficar acordado. Medicação, nesse sentido, é um abuso, não é um tratamento. Sim, Tratamento sim. É receitado pelo próprio médico, né? Mas mesmo assim, eu vejo um abuso nisso, os remédios de fundo psiquiátrico, né? concordo com você. Eu acho que em muitos momentos, ele poderia ser evitado, e em outros momentos ele teria que ser desmamado. Mas o que a gente às vezes vê dentro dessa área é assim: o paciente começa a tomar e toma a vida inteira. Né? A É. gente não vê assim uma interrupção. Salvo algumas distonias mentais que nós sabemos que não pode haver interrupção. O paciente vai entrar em estado de surto, pode até vir a tirar a vida de alguém. Aí é diferente. Aí é É. diferente. Né? Mas eu Obrigada. concordo com você, existe muito abuso, sim. É verdade isso daí. Então vamos lá. Por mais de uma vez, repeliu Jerônimo com severa argumentação. Ao lado de Hipólito, porém, aquietava-se, humilde. Influíam nele o respeito e a confiança que se habituara a consagrar aos sacerdotes.
Nosso companheiro possuía sobre o recém-liberto importante ascendente espiritual. Poderia beneficiá-lo com mais facilidade e em menos tempo. Apesar disso, contudo, nosso assistente ministrava-lhe com regularidade recursos magnéticos, erguendo-lhe o padrão de saúde espiritual. Então, ele tomava passe, né, para ele se recuperar mais rapidamente. Isso a gente vai ver também naquele livro da Ivone Pereira, Memórias de um Suicida. Os suicidas também recebem várias sessões, né, de tratamento magnético para poder melhorarem a sua condição perispiritual e se prepararem para futuras reencarnações. Tá? Proximidade da desencarnação agora da Adelaide. Agora vão se unir todos eles, e a Adelaide, então, vai chegar na espiritualidade, como a gente vai ver, com chave de ouro. Né? 25 dias já haviam transcorrido sobre o início da tarefa. Ou seja, esse livro, né, ele corre num período de 30 dias. 30 dias de um livro. Precisamos regressar, informou o assistente. Precisamos regressar logo se verifique a vinda de Adelaide, que não se demorará nesta fundação mais de um dia. Ela estava tão preparada que rapidamente ela podia ir embora. Cumpre-nos, pois, acelerar a preparação de Cavalcante com todas as possibilidades ao nosso alcance. E a gente vê a mais preparada é a Adelaide, depois vem o Fábio, depois o Dimas e, por último, o Cavalcante. Né? Então, olha que interessante isso daí. Atendendo à divisão de serviços, Jerônimo e eu continuamos em ação no Instituto Evangélico, onde a serva leal de Jesus recebia a carta libertatória. Adelaide, que foi Alta de Souza, porém, parecia não depender de algemas físicas. Não consegui, por minha vez, auscultar-lhe o espesso organismo, porque a nobre missionária, em virtude do avançado enfraquecimento do corpo, abandonava-o ao primeiro sinal de nossa presença, colocando-se junto de nós em sadia palestra. Então, veja bem, ela estava agarrada ao corpo físico. Ela iria se libertar com muita facilidade, não guardava afinidade com a matéria, não com aquela intensidade do Dimas e do Cavalcante. Né? Então, ele não conseguia nem ver o estado do corpo dela, porque logo ele chegava, ela saía do corpo e entrava em contato com a espiritualidade. Olha que alma preparada para morrer. Nossa, assim, com todo respeito a esse espírito, mas que inveja, né? Se a gente conseguir isso, nossa, que maravilha, né? Tem que aprender muito, eu tenho que aprender muito isso. E aí, Bezerra de Menezes e Adelaide, olha que interessante. Na antevéspera do desenlace, tive a ocasião de observar a extrema simplicidade do abnegado Bezerra, saiu errado ali, né? Bezerra de Menezes, que se encontrava em visita de reconforto junto à servidora fiel. Então, só botei ali uma observação, que não é Alta de Souza, tá vendo? Eu sempre erro os nomes, é Alta Celeste, pseudônimo de Adelaide, Adelaide Augusta Câmara, que é a Aura Celeste, a serva fiel. Vocês sabem que eu troco o nome, então vocês já estão acostumados comigo que eu troco o nome, que é uma maravilha. Sou ró-concurso para trocar o nome dos outros ou esquecer. Então, a Adelaide, né, ela usava um pseudônimo de Aura Celeste. E foi uma trabalhadora do movimento espírita, que a gente sabe disso, a gente encontrou isso na literatura. Não desejo, disse, não desejo dificultar o serviço dos meus benfeitores. Olha a preocupação dela, dizia ela algo triste. E por isso estimaria conservar boa forma espiritual num supremo instante do corpo. Então, ela queria se manter ali, tranquilamente, naquele momento do passamento, né? Ela estava se preparando para isso. Ora, Adelaide, considerou o apóstolo da caridade, morrer é muito mais fácil que nascer, e é verdade, porque nascer a gente leva em média 9 meses, de 7 a 9 meses, para concluir esse processo. E que um processo que só vai dar por finalizado mesmo aos 7 anos. Morrer pode ser questões de segundos. Fora o preparo antes, né? Se tiver o preparo antes, né? Porque se não tiver, pode ser questão, às vezes, de muito tempo, né? Até de século, né? Que a gente sabe disso. E aí, de onde ele parou? Para organizar, na maioria das circunstâncias, são precisos, geralmente, infinitos cuidados. Para desorganizar, contudo, basta, por vezes, um leve empurrão, e é verdade. Organizar é muito mais difícil que desorganizar. Em ocasião como esta, a resolução é quase tudo.
Ajude a você mesmo, libertando a mente dos elos que a imantam as pessoas, acontecimentos, coisas e situações da vida terrena. Não se detenha. Quando for chamada, não olhe para trás. Só que ela tinha preocupação que nós teríamos também. Ela fazia um trabalho de assistência social e ela tinha medo que esse trabalho se perdesse com a partida dela. Sem contar também que os trabalhadores não estavam preparados para deixar ela partir. 2 problemas. Né? Não era porque ela queria ficar, é diferente. A gente ia falar, eu quero ficar, se der ainda mais uns 100 ou 200 anos. Mas não era o caso dela. Pode falar, Márcia. Ela tinha um pouco de apego a esse trabalho também, não? Ô, Márcia, assim, naquilo que eu interpreto, eu não vi como apego, não. Sinceramente, eu vi como uma preocupação que a obra ela acabasse em função do desencarne dela, porque ali a gente vê que todo trabalhador queria, porque queria que ela ficasse mais, porque não queria assumir a responsabilidade, porque se achava que não estava preparada ainda o suficiente por ela para assumir. Eu tive essa sensação quando eu li isso. Não era que ela estava pegada ao trabalho, ela queria ficar com as rédeas na mão. Não, muito pelo contrário, ela queria que alguém assumisse as rédeas. E ali ninguém queria que ela morresse. A gente vê que eles precisam fazer uma assembleia no mundo espiritual para conscientizar eles de que ela precisava ir embora. Porque a preocupação dela era essa, que eles se desestruturassem tanto e a obra acabasse ali. Entendi. Eu senti dessa maneira. Não sei se outras pessoas sentiram dessa maneira também. Mas, assim, sinceramente, não achei apego da Adelaide, não. Achei mais preocupação mesmo. Aquele espírito os espíritos com mais evolução, eles têm muita responsabilidade com tudo que faz, né? Uhum. E acho que essa era a preocupação dela, não dela continuar como Eu senti isso também, essa preocupação, mas eu não sei se de repente não teria lá no fundo um certo apego, pode ser que tenha, né? né? Mas difícil a gente poder afirmar, né? Adelaide, mais do que nunca, sim. Agora, a gente fica. Pode dar uma dúvida. Mas, assim, o meu Entendi. coração me diz que era a responsabilidade do trabalho e não apego. Meu coração diz Tá. assim. Pode até que lá no fundo da alma dela, ela estava mesmo querendo ficar a qualquer preço, né? Não Oi, sei. Emília. Oi. Eu concordo com você. Eu acho que ela demonstrou muita responsabilidade, não só com o trabalho, mas com as pessoas com quem ela trabalhava, né? Eu acho que sim. Tá bom, então eu estou num estágio tal de evolução, eu posso ir e posso ir. Tchau, estou indo. Não é assim. E tudo que você deixa aqui, que fica, eu acho que ela demonstrou muita responsabilidade. Eu também sinto como responsabilidade. Vocês, como vocês sabem, o doutor Bezerra de Menezes já poderia estar em outro orbe. Por que ele está aqui? Porque ele está agarrado a gente? Não, porque o coração dele é amoroso, é um amor que a gente não compreende, pelo menos eu. Ele se preocupa com as almas queridas que estão aqui reencarnadas, que ele sabe que está reencarnada aqui não é moleza. Não é moleza. Então, assim, não é apego às pessoas, mas é o amor que se sente pelas pessoas e pela evolução e pela dificuldade que essas pessoas, esses espíritos vão apresentar, que faz com que ainda fique, não por apego, mas por amor à causa, né? E o amor às pessoas. Eu enxergo assim a Adelaide, né? A gente pode até achar que pode lá no fundo ter um apego. Eu não sei, talvez tenha. Lá no fundinho tem algum tipo de apego, até porque ela não é um espírito puro, mas eu acho que ali a maior preocupação dela era essa, dar prosseguimento a uma obra. Irmã Zenóbia e Adelaide. A irmã Zenóbia desejava vê-la antes do desenlace. Olha que bonito, olha o respeito que tinham por essa trabalhadora, a Aura Celeste. Né? Desculpe, eu falei errado no início. Né? A grande orientadora do asilo errático, da erraticidade, admirava-lhe o serviço, o errático é da erraticidade, da espiritualidade. Admirava-lhe o serviço terrestre, e por mais de uma vez valeu-se de seu fraternal concurso em atividade de regeneração e esclarecimento. Quer dizer, então, o trabalho dela era tão sério que a própria Zenóbia várias vezes deve ter utilizado esse trabalho para ajudar a espíritos desencarnados com dificuldade. Isso é dedução. Adelaide acompanhou-nos contente. Em breves minutos, recebidos pela administradora, como se
como que se repetia a mesma palestra de minutos antes, apenas com a diferença de que Zenóbia tomara a posição reanimadora do devoto Bezerra. A bondosa discípula de Jesus, em vias de retirar-se da crosta, era alvo do carinho geral. Então, ela deve ter feito um trabalho muito além daquilo que se consegue encontrar na literatura ou em narrativas de pessoas que tiveram com ela, aqui, quando ela esteve encarnada. E aí a irmã Zenóbia, ela trabalhou com a esperança e a fé dela, mas também mostrou determinados pontos, né, de suma importância para todos nós, eu achei. A orientadora escutou-a atenta, qual médico experimentado em fase de doente aflito, e observou por fim. Reconheço os obstáculos, mas não... Desculpa, gente. Mas não se amofine. A morte é o melhor antídoto da idolatria. Né? A idolatria é um problema muito sério, gente. A idolatria é um problema muito sério. E a gente cria ídolos aqui embaixo. A gente olha para as pessoas que têm uma representação, por exemplo, num movimento religioso, seja de que religião for, e a gente vê nessas pessoas santos, ídolos. E quando a pessoa comete um deslize, às vezes pequeno, pronto, acabou. A gente fica desesperado, a gente diz que vai largar a religião, que a gente não quer mais saber daquilo ali. Mas por quê? Porque a gente ainda cria ídolos. Enquanto a gente criar ídolos, a gente vai dizer que as religiões nos decepcionam. Que, em verdade, não são as religiões que nos decepcionam, mas são os ídolos que nós criamos dentro das religiões. Com a sua vinda, operar-se-á a necessária descentralização do trabalho, porque se dará a imposição natural de novo esforço a cada um. Alegre-se, minha amiga, pela transformação que ocorrerá dentro em pouco. Reanime-se, sobretudo, para que a sua situação se reajuste naturalmente, sem qualquer ponto de interrogação, ao término da experiência atual. Então, mostrou para ela, olha, é isso aí, eles vão ter que assumir a parte que é deles. Eles foram preparados por você, eles foram esclarecidos por você, pela doutrina, por tudo. Então, eles só não vão poder assumir o compromisso deles se eles não quiserem. Mas que eles estão preparados, estão. E aí vai se fazer, então, uma reunião no mundo espiritual, que a gente vai ver, para que os trabalhadores que trabalham nessa instituição, com a coordenação da Adelaide, possam se conscientizar de que a Adelaide tem que partir, hoje, amanhã ou depois, mas ela vai partir, e que eles têm que assumir isso, e que eles estão prendendo ela, eles estão servindo de obstáculos. Então, os trabalhadores vão ser chamados à atenção, com carinho, mas vão. Isso é bom para a gente também aprender. Por sugestão de Jerônimo, a reunião seria realizada no extenso salão de estudos e preces públicas, devidamente preparado. Então, olha só, como um salão de reunião pública, vamos pensar aí, na nossa casa espírita tem um salão de reunião pública. Quanta coisa mais é feita lá naquele salão, que não é só palestra, mas pode ser aproveitado à noite para se fazer a reunião daqueles que estão encarnados para estudar, para receberem ajudas, para uma porção de coisa, para amparar. Então, como a gente pode trabalhar à noite se a gente começar a se preparar para isso? Para esse fim, não pouparemos esforços. Acionando peças de eficaz cooperação, submetemos a enorme dependência a rigoroso serviço de limpeza. Limpou bem o ambiente para que não houvesse nenhuma interferência, para que ninguém se contaminasse com nenhum miasma, e se preparou para que eles pudessem ouvir esclarecimentos importantes que eles precisavam deixar Adelaide partir. Os componentes da Assembleia podiam descansar tranquilos sem o assédio de correntes mentais inferiores. Luzes e flores de nossa esfera espargiam notas de singular encantamento. Por isso mesmo, era belo apreciar o contínuo ingresso das senhoras que, em oração à distância do organismo grosseiro, irradiavam de si próprias admiráveis expressões de luz nitidamente diferenciadas entre si. Ainda tiveram o carinho e o amor de preparar o salão com luzes e flores para receber. Olha quanta amorosidade, né, para esclarecer os trabalhadores. Então, não faltou amor. E aí a irmã Zenóbia.
Minhas irmãs e meus amigos, serei breve. Eu gosto desses espíritos porque eles falam assim, com carinho, mas com energia. Não fica enrolando, não. Venho até aqui somente fazer-vos pequenos apelos. Não ignorais que nossa Adelaide necessita passagem livre a caminho da espiritualidade superior. Enferma desde muito, cooperou conosco anos consecutivos, dando-nos o melhor de suas forças. Também ficou errado ali as forças. Dócil às influências do bem, foi valioso instrumento na organização desta casa de amor evangélico. Então, ela era dócil, ela tinha resignação e obediência. Para a gente se tornar brando, a gente tem que ter essas virtudes. Administrou a obra com cuidado e, muita vez, em nosso Instituto de Socorro, fora dos círculos carnais, recebemos preciosa colaboração de seu esforço, de sua boa vontade. Então, era aquela trabalhadora, né? Por que a detens? Ela faz uma pergunta que vai na consciência dos trabalhadores, né? Por que vocês estão detendo ela? E aí todo mundo deve ter colocado as barbas de molho como mais ou menos assim, né? Por que a detens? Há dias, o quarto de repouso físico da doente, que nos é tão amada, permanece enlaçado com pensamentos angustiosos. Quer dizer, eles prendiam a Adelaide tudo que eles podiam. São forças que partem de vós, sem dúvida, companheiros ciosos do trabalho em ação, mas esquecidos do faça-se à vontade, que devemos dirigir ao Supremo Senhor em todos os dias da sua vida. Lastimam as circunstâncias que me comperem a falar-vos com tamanha franqueza. Entretanto, não nos resta alternativa diferente. Então, ela foi amorosa, mas ela foi enérgica. Jesus também era assim, ele era amoroso, mas ele era enérgico. É próprio, característico das almas mais evoluídas. Mas ela tinha que falar a verdade, eles não são crianças. Eles têm conhecimentos para deixar a Adelaide partir, né? E aí ela continua. Ela vai falar justamente sobre a idolatria. A idolatrias que a gente faz com determinados médiuns, com determinados representantes de religiões, e depois, quando eles cometem alguns erros, porque eles vão cometer, leiam aquela... Eu vou colocar o artigo da Revista Espírita, não sei se é de 1868, fevereiro e março, intitulado Os Messias do Espiritismo, que ali vai falar não só que Jesus é um espírito crístico, mas em seguida vai falar sobre os missionários que virão para a Terra, nesse período de transição, e que são falíveis. Então, quando essas pessoas que estão em missão cometem fragilidades, erros, eles são açoitados. E aí as pessoas largam, além de serem açoitados, as pessoas largam a sua religião, a casa que frequenta religiosa. Por quê? Porque não pode conceber que a pessoa errou. Que a pessoa errou. Que ela precisa se corrigir, ela precisa. Né? Não é que a gente agora vai dar aval a erros, mas a idolatria faz com que as pessoas abandonem as instituições religiosas. Enquanto que se a gente estivesse dentro da doutrina, a gente entender, errou, eu também erro, tem que ter uma conduta de misericórdia, mas o que está errado é errado, o que está certo é certo e segue. Né? Mas a gente não é assim. Então, vamos lá. Referimos-nos tão só ao violento impulso de idolatria que vos entregais impensadamente pelos desvarios da ternura mal compreendida. A aflição com que intentais reter a missionária do bem é filha do egoísmo e do medo. É isso mesmo. Corporificai o ídolo no altar da mente, infundindo-lhe vida fugaz e indiferentes à glória destinação que o universo vos assinala. Estimais o menor esforço que vos encarcera em automatismos e recapitulações. Se o ídolo não vos corresponde à expectativa, alimentais a discórdia, a irritação, a exigência. Se falha após o início da execução para o conhecimento superior, senti-vos desarvorados. Se rola do pedestal de cera, experimentais o frio e pavor do desconhecido pelo alto relaxamento na renovação própria. Então, ela chama atenção, né? Por que erigir semelhantes estátuas para a contemplação, se as quebrareis inelutavelmente na jornada da ascensão? Não vos fartastes ainda das peregrinações sobre as relíquias estraçalhadas?
Por isso que Allan Kardec, entendendo a alma humana, ele pede à espiritualidade um modelo e guia, porque já sabia que a gente ia criar ídolos aqui na Terra, que a gente vive criando. E aí foi oferecido para nós Jesus, que é um espírito crístico. Esse, sim, é muito difícil de errar, porque já não sofre mais a influência da matéria, não erra mais. Pode falar, Márcia. Ela, um pouquinho mais atrás também, ela fala da ociosidade. Eu entendi, é como se eles ficassem todos esperando que a Adelaide tomasse fizesse alguma coisa e eles só seguissem. É isso aí, eu preciso saber o que tem que fazer, porque ela sabe tudo. Mas não entendendo de que a gente aqui aprende a fazer tudo errando e acertando. Assim como a Adelaide também errou e acertou e fez, né? Então, eles criaram nela um ídolo. Tudo que eles precisavam fazer, eu vou pedir conselho para a Adelaide, depois que ela falar o conselho, der o conselho, a gente segue. Mas agora eles têm que seguir com o material que ela forneceu para eles durante todo o processo de vida dela. E aí que eles estão se segurando, eles não querem que ela vá, né? Estão medo de errar. Medo de errar, eu também não vou dizer para vocês que errar é bom, vocês sabem disso, como eu sei. Mas errar é necessário para um processo de adquirir experiências, né? E aí continua a irmã Zenóbia, que não economiza. Compreendendo-nos as deficiências mentais na conquista da vida eterna, a vontade do Supremo Senhor colocou nos pórticos da legislação antiga: não terá outros deuses diante de mim. O Pai, conhecendo, né, a viciação milenária em matéria de... Conhece-nos, né? É porque ficou faltando ali. A viciação milenária em matéria de inclinações afetivas e prevenia-nos o espírito contra as falsas divindades. É o que a gente ainda continua fazendo até hoje. Recorremos a semelhantes figuras na reduzida esfera de nossas cogitações do momento, com o propósito de levar a vossa compreensão a círculos mais altos, para assim vos desprenderdes, né, da irmã devotada e digna servidora que vos precederá na grande jornada libertativa. Que seria de nós se Jesus permanecesse em contínuo convívio com as nossas organizações e necessidades? Não passaríamos, talvez, de maravilhosas flores de estufa sem vida essencial. Então, ela foi franca, né? Vocês têm que criar o calo que criou a irmã Adelaide, né? Ela errou, acertou, ela sofreu e seguiu o caminho dela em frente. Então, vocês vão ter que fazer a mesma trajetória com o subsídio que ela deu, que já vai tornar o caminho mais fácil. Você quer falar, Márcia, ou a mão ficou levantada sem querer? Não, ficou levantada, desculpe. E aí a gente vai ver, né, corpo físico, mais uma vez, como uma esponja das marcas perispirituais. Ele vai absorver todas, né, as marcas que estavam lá no perispírito e que foram elas que promoveram a doença enquanto a gente estava vivo. Elas agora saem e vão encharcar o corpo físico. Então, a marca fica, a matéria serve para isso, para absorver as marcas. Mais alguns minutos e a assembleia dispersava-se, tranquila. Por fim, despediram-se igualmente a irmã Zenóbia e os outros companheiros. Adelaide, ao retornar à matéria, respira radiante. Entretanto, pelo soberano júbilo daquela hora, ganhou tamanha energia no corpo perispiritual que o regresso às células de carne foi complicado e doloroso. Súbito mal-estar invadiu-a ao entrar em contato com os despauperados centros físicos. Por quê? O espírito dela já estava limpo. As marcas já estavam no corpo físico. Quando ela volta, ela está toda energizada, feliz, preparada, e ela sente toda aquela carga da doença do corpo físico. Mas que vai ficar no corpo físico, que bom, que muitos ainda carregam para a espiritualidade, que a gente sabe disso. E aí as forças magnéticas que retinham Adelaide ao corpo vão se desfazer de muitas maneiras. Depois da palavra esclarecida de Zenóbia, disse afavelmente o mentor: extinguiram-se as correntes mentais de retenção que se mantinham pelo entendimento fraterno da comunidade reconhecida. Privou-se o corpo carnal do permanente socorro magnético ao qual o afluxo dessas torrentes alimentava, atenuando-lhe a resistência e precipitando a queda do tono vital. Além disso, o contentamento desta hora
robusteceu-lhe sobremaneira os centros perispirituais. Impossível dessa forma evitar a sensação angustiosa no contato com os órgãos doentios. Mas ainda faltava o desfecho, que era desencarnar, a morte e o desencarne totalmente. E aí a gente vai ver que interessante, ela tem tanta evolução que ela consegue se desligar, lembra? Começa a desligar no gástrico, depois o cardíaco e o coronário. Os 2 primeiros ela dá conta. E os espíritos mais evoluídos dão conta dos 3 sozinhos, mas ela já dá conta de 2. E se eu conseguir ajuda, eu agradeço. Adelaide esforçou-se para mostrar satisfação do semblante novamente, abatido, e rogou, tímida, lhe fosse concedido o obséquio de tentar, ela própria, a sós, a desencarnação dos laços mais fortes. Por que é mais forte? O gástrico é principalmente porque está ligado à vida material, o cardíaco à vida emocional. Então, são os laços mais fortes. Em esforço pessoal espontâneo. Jerônimo aqueceu satisfeito, sabia que ela estava extremamente preparada. E mantendo-nos de vigilância em câmara próxima, deixamo-la entregue a si mesma durante as longas horas que consumiu no trabalho complexo e persistente. Isso é para quem pode, né? Olha que bacana. Adelaide esforçou-se para mostrar satisfação do semblante novamente abatido. Já li isso? Já. Desculpa. Não sabia que alguém pudesse... O André Luiz, as perguntas dele, mas eu também ia fazer. Não sabia que alguém pudesse efetuar semelhante tarefa sem concurso alheio, mas o orientador veio em socorro de minha perplexidade, esclarecendo: a cooperação de nosso plano é indispensável no ato conclusivo de liberação. Todavia, o serviço preliminar do desenlace no plexo solar e mesmo no coração pode, em vários casos, ser levado a efeito pelo próprio interessado, quando este haja adquirido, durante a experiência terrestre, o preciso treinamento com a vida espiritual mais elevada. Não há, portanto, motivo para surpresa. Tudo depende de preparo adequado no campo de realização. Então, gente, é simples assim, viu? E a gente vai ver a grandeza da Adelaide. A denotada batalhadora, agora liberta, esquivou-se gentilmente ao convite para a partida imediata. Esperou a inumação dos despojos, consolando amigos e recebendo consolações. Olha que interessante! Ela foi no enterro e ainda consolou as pessoas que estavam sofridas pela partida dela, mesmo sabendo que era temporária. Então, olha, esse não é um espírito qualquer. Depois de orar fervorosamente no último pouso das células exaustas, agradecendo-lhes os preciosos concursos nos abençoados anos de permanência na crosta, Adelaide, serena e confiante, cercada de numerosos amigos, partiu em nossa companhia a caminho da casa transitória, ponto de referência sentimental da grande caravana efetiva. Vamos lá. Então, esse capítulo foi: a Adelaide morreu e desencarnou. E o desencarne dela, 50